Então, amados, nós vemos aí na parábola do semeador, do próprio versículo que a gente leu aqui, a gente já começa a ter uma base, né, uma perspectiva do que representa essa parábola. O próprio Jesus, dentro do próprio texto aqui do capítulo 4, e a gente também vai dar uma olhadinha no Mateus capítulo 13, onde também tem essa parábola, depois a gente no decorrer, aonde o Senhor Jesus ele também traz explicações mais detalhadas relacionado a essa parábola. Essa parábola é interessante que ela faz uma alusão ao coração do ser humano. Quando se fala, Jesus está fazendo aqui, e Jesus sempre gostava de ensinar a pedagogia dele, o ensino dele. Jesus sempre trazia o ensino através de parábolas, e para poder extrair coisa do cotidiano, para fazer uma aplicação na vida dos seus ouvintes. E eu acho muito interessante a parábola do semeador, que está dizendo que alguns falam que é a parábola do coração, a parábola do coração, porque ela vai direto falando dos terrenos. Jesus aqui traz a própria explicação que ele traz, ele vai fazendo essa aplicação. Aqui quando fala que Satanás vem, tira a palavra que foi semeada no coração, o próprio Jesus abre esse espaço para demonstrar a finalidade do que ele está ensinando. E, às vezes, nós que pregamos a palavra, todos nós que aceitamos a Jesus, que desenvolvemos relacionamento com Ele, que crescemos com Ele na graça e no conhecimento, todos nós temos uma responsabilidade de ser um semeador, né? E ele está ensinando também que nós vamos nos decepcionar se não tiver firme na sua palavra, porque dentro da palavra do semeador, ele está dizendo que há vários tipos de corações. A palavra, o semeador e o solo. Então a gente pode se decepcionar, por quê? Porque a gente vai achar que todos os corações vão receber a palavra de bom grado. Todos vão abraçar a palavra, e pode ser parente, pode ser irmão, pode ter filho, pode ser quem for. A gente tem que estar com uma perspectiva de que a responsabilidade de lançar a semente vai ser nossa, mas o coração que vai receber, ele também vai ter uma responsabilidade de deixar essa semente germinar no coração. Então, quando ele fala, que eu achei importante, que ele fala que para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava parábola, quer dizer, história sobre acontecimento do dia a dia. E a parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos. Você percebe logo, tem algumas Bíblias, que quando você lê a parábola do semeador, logo acima ela mostra os 3 capítulos onde está. Então fica fácil para você. Ela está em Mateus 13, versículo 9, Marcos capítulo 3, aqui em diante, e em Lucas capítulo 8, você vai encontrar a parábola. Mas ele diz aqui, e relata de que forma a mensagem da salvação será recebida no mundo. Olha só, como a mensagem do Evangelho será recebida na vida das pessoas. Como que eles vão receber? Nós tivemos também a nossa dificuldade por deixar essa semente que foi plantada em nossos corações, ela não, às vezes, nas nossas vidas, ela não fez efeito de um dia para o outro, mas ela ficou lá plantada. Então, aqui eu achei interessante, olha o que eles dizem aqui, relata de que forma a mensagem da salvação será recebida no mundo. E a gente acha assim, que eu vou pregar e vai se converter o pessoal. E a gente pensa assim, até mesmo alguns pregadores, por ter uma eloquência,
que a mensagem dele vai ser aceita no estado. Então, eu achei interessante que ele também prossegue dizendo que um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Tá vendo? Às vezes a gente pensa assim, todo mundo vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pão, né? Não só de pão verá o homem, mas pela sua palavra. Ela é espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, mas nem todo mundo aceita essa palavra. Pois não, irmão Ezequiel? A palavra caindo em terra boa, ela não vai dar aquele resultado esperado. Né? E olha que o próprio Jesus alertou já os discípulos relacionados a isso aí. Então, amados, eu queria que os irmãos, por favor, vou acabar de ler aqui, além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Imagine só, por nós lermos essa passagem, e nós, na própria passagem bíblica aqui, ele está dando, né? Eu acho interessante que quem foi que interpretou a parábola, hoje fica fácil para nós, né? Mas quem trouxe a interpretação ali fresquinha foi o Senhor Jesus. Ele que trouxe, os discípulos ficaram aí, como é que eu não estou entendendo? Eles perguntam se ele tem essa intimidade com Jesus de perguntar para ele. Às vezes, nas nossas dúvidas, de todos os momentos da nossa vida, todas as dúvidas que nós temos, é necessário que nós tenhamos esse aqui como exemplo. Vou recorrer a Jesus para perguntar a ele. Mateus 7:21, por favor. Olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas ele dá aqui quem pode entrar no reino. Quem é que pode, ele diz? Aquele que faz a vontade. Agora imaginemos, uma semente que cai num coração que quer fazer a vontade do Pai. Essa é a semente que cai em boa terra? É a semente que cai em boa terra. Eu quero fazer a vontade do Pai. Então Jesus está mostrando aqui que quando a semente, que é a palavra de Deus, amados, ela cai em boa terra, ela cai no coração, Jesus fala que esse quer fazer a vontade do Pai. Pois não, irmão Ezequiel? Ele trabalha assim, traz uma explicação tão detalhada e chegou até nós, como essa palavra, nós recebemos essa palavra. O salmista, acho que é no Salmo 45, se eu não me engano, ele fala: o meu coração ferve com palavras boas, ao rei consagro o meu poema. Então é o quê? É a palavra de Deus quando é recebida no coração do homem ou do ser humano, a palavra de Deus, claro que vai ter algumas dificuldades, como Jesus mostrou aqui na explicação da parábola. Mas ele deixa claro que não é para nós decepcionarmos, porque tem coração que essa palavra vai fazer efeito, vai dar fruto, como o irmão falou, vai ser uma quantidade de fruto que talvez não vai ser perfeita, mas vai ser. O interessante aqui, os elementos que constituem a parábola do semeador, tem dois elementos. Primeiro são a semente e depois o solo. A semente é a palavra. Jesus faz uma afirmativa que o que semeia, no versículo 14, por favor, desse aí da gente está lendo. O semeador semeia. Porque a nossa maior, não sei se eu posso dizer preocupação, ou o nosso maior interesse é nós semearmos a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos,
semear a palavra de Deus na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos filhos. Enfim, semear a palavra de Deus na vida de pessoas. Por quê? Porque existem pessoas que elas estão no mundo com a finalidade de não semear a palavra, mas semear contenda, semear discórdia, semear derrota, semear coisas que vão botar sua vida para baixo, tirar você do foco. Mas quando nós semeamos a palavra de Deus, nós trazemos para a pessoa esperança. Nós trazemos para a pessoa confiança. Porque como está lá, Jesus fala em Mateus 4, quando o inimigo, se você puder abrir, por favor, vamos. Então, olha o que produz vida espiritual. Jesus está ali no momento crítico. O texto aqui diz que ele é conduzido pelo Espírito. E o texto fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E aqui diz que depois ele teve fome. Nesse momento, no versículo 3, quando ele está com fome, o versículo 3 diz: chegando-se ele, quem? O diabo, o tentador, chega nesse momento mais crítico. E faz uma proposta a Jesus. Manda que essas pedras transformem em pães, ordena que essas pedras transformem em pães. Ele, Jesus, diz, responde ele, está escrito. Olha só o que Jesus fala. Por que Jesus fala está escrito? Por que ele não falou eu acho que está escrito? Ele foi afirmativo. Está escrito. Está escrito, olha só. O nosso contato com a palavra de Deus, amados, é que vai nos dar fortaleza e certeza em momentos críticos. Porque se a gente não está com essa semente que foi plantada no nosso coração, e a gente está todo dia ali com essa semente, todo dia você está em manutenção espiritual, não sei se eu posso dizer isso. Se nós não tivermos todos os dias em contato com a palavra de Deus, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente pode fraquejar. Eu não estou dizendo que a gente é um super crente, tá? Nunca eu vou errar na minha vida. Não, nós vamos errar. Mas se nós estivermos aqui com a palavra de Deus, se nós errarmos, nós sabemos que Deus vai nos perdoar, se recorrermos a Ele. Por quê? Porque está escrito, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se a gente fraquejar em algum ponto da vida, conhecendo a palavra de Deus, nós, conhecedores da palavra de Deus, recorremos a Ele. A gente não vai falar, o diabo, eu não gosto nem de usar esse termo, o diabo vai ficar no seu ouvido falando assim, você fez isso, hein? Você fez isso, hein? Mas o que a gente vai fazer? Nós temos um Deus que é rico em perdoar. Nós não vamos falar bem assim, eu vou pecar hoje porque Deus vai me perdoar mesmo. Aí não, né? Mas no nosso percurso das nossas vidas, no nosso percurso, nós podemos errar o alvo. Mas aqui, a importância de ter a palavra no coração, guardada no interior. Por quê? Porque nesse momento nós vamos recorrer a Ele. Nós vamos recorrer a Ele e, como Jesus aqui, Jesus disse, está escrito. Por que Ele disse que está escrito? Jesus foi criado no lar judaico, foi ensinado, né? Lá no capítulo 7 de João, ele fala, como sabe esse letra sem ter aprendido? Jesus, ele tinha ele era versátil na palavra, porque ele também foi criado nisso aí. E ele, quando ele fala está escrito, porque ele tinha certeza e convicção de que estava lá. E ele usou o quê? Ele usa a palavra de Deus para derrotar o inimigo. E nós, com a palavra no coração guardada,
Lá o Salmo diz, Salmo 119, né? Escondi a tua palavra. Jesus falou que a palavra é lançada, é plantada onde? Ela é plantada no coração. Por isso que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração. É isso que nós temos que fazer. Guardar a nossa palavra, guardar a palavra de Deus em nosso interior, fortificar na palavra. É a palavra que vai nos orientar. E aqui, voltando ao texto aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, versículo 4 aí, lê de novo. Ele, versículo 4 de Mateus, por favor, ele, porém, respondendo, está escrito, nem sua de olha, isso está lá em Deuteronômio, no 5 livros da lei. Então, Jesus, conhecendo a palavra, e nesse momento, ele também é a palavra. Ele, com convicção, irmãos, ele fala: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, o semeador está semeando não a palavra dele, ele está semeando não aquilo que ele acha, ou aquilo que ele pensa, ou aquilo que ele imagina. Aí ele diz que o que semeia, semeia a palavra. Pois não, irmãos? Aqui diz o seguinte: no mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como o semeador, né? Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto dessa parábola com Mateus 13:37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, veja bem, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho em nosso dia. Aí a importância daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, de nós que aceitamos a Jesus, porque às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador e não queremos desenvolver um relacionamento com Ele. Tá? Nós não queremos, nós temos todo o aparato, sabemos ler, temos conhecimento, mas a gente não quer um compromisso com Ele. Então nós somos um semeador, mas somos um semeador que não somos responsáveis com Ele. Mas somos um semeador, tá? Diz o seguinte, aqui, com referência imediata, contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama o Evangelho no nosso dia. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus, tá? Está lá em Mateus 13:19, que semeia a palavra de Deus. Que, como sabemos, era tema da pregação de Jesus. Jesus pregava sobre o reino de Deus e tal. Já o solo, a semente, nós sabemos que é a palavra. Então ele traz 2 pontos importantes aqui. Ele traz a semente, e nós entendemos que a semente é a palavra, e nós entendemos por responsabilidade de nós aceitarmos Jesus, nós passamos também a ser um semeador, querendo ou não, nós somos um semeador, e ele fala também do solo. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra de Deus cada vez mais profundo. Deus nos chamou, irmão, para nós termos contato com a palavra dele, para nós estudarmos a palavra, para nós crescermos na palavra. E existem vários meios hoje de informação da palavra. Há tempos atrás, se você quisesse um livro, você tinha que ir lá em Vitória, lá na Belém, comprar um livro. E outra coisa, tinha livro que você tinha que esperar do correio. Outros irmãos, às vezes, não tinha leitura, ela queria ouvir um disco de narração bíblica. Você não encontrava. Hoje,
Você abre a internet, você tem Cid Moreira falando, já há muito tempo tem CD de Cid Moreira, você bota lá e ouve, tem um filho que pode ler, lê para mim. Hoje nós temos aí muitos acesso à palavra de Deus. Então aqui está dizendo assim, por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra de Deus mais profundo. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície vão sobreviver. Por isso que você vê, às vezes, cristão aí, irmão, eu não estou muito bem, não. Mas você está lendo, rapaz, quando eu começo a ler, você está orando. Quando eu vou lá, quando eu vou ler, então, irmão Paulo, me dá um sono. Então, irmão, claro que a gente tem que ver assim, a faixa etária, temos que ver, mas nós temos que criar, irmão, nós temos que criar um horário melhor para a gente meditar na palavra. Que Jesus fala daqueles que vão produzir. Aqui existe o comentário, olha só, vamos aqui no texto bíblico, vamos pegar do versículo 14 em diante. O que Jesus vai começar a nos ensinar a partir do versículo 14? O que semeia faz o quê? Semeia, no versículo 14 de Marcos 4, tá? O que semeia, vamos lá, Marcos 4, versículo 14 em diante. Sim, o que semeia, prossiga agora. São esses os da beira do caminho, a palavra semeada. E enquanto o povo, logo vem de Satanás e tira a palavra semeada. Espera aí, só um minuto. Olha o que Jesus fala aqui. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Olha, foi semeada. Mas o que aconteceu com eles? Enquanto a outra, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Por quê? Porque teve uma falta de vigilância, não teve um compromisso. Satanás, a Bíblia fala lá em Pedro que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E a palavra foi semeada, aqui está parecendo que a pessoa não teve responsabilidade dessa palavra que foi semeada, dessa semente. Ele está dizendo aqui, olha, aqueles a quem a palavra é semeada, a palavra foi semeada, mas tendo eles ouvido, ele ouviu, mas não praticou. Ele, eu ouvi a palavra. Vem logo Satanás, o que Satanás faz? Qual é a função? Tira a palavra que foi semeada. Mas ele tira como? Ele desvia o seu ouvido, ele desvia a sua atenção daquilo que foi plantado no coração. Foi plantada, ele, rapaz, eu não tenho muito crédito nesse negócio. Assim, da palavra, tá? Eu não acredito que Deus faz isso da palavra. Deus pode me salvar, eu não acredito, eu fiz tanta coisa, Deus não me salva. Agora, vamos lá. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre o pedregais, que ouvindo a palavra, o que faz? No versículo 16. Quem pode ler? É o primeiro amor? É o nosso relacionamento com Deus, sim. Então aqui no versículo 16, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, com alegria. Agora no versículo 17 vai explicar o que acontece. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, são temporã. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Por quê, irmãos? Porque Jesus falou que nós vamos sofrer perseguição por amor a Ele. Nós vamos receber crítica porque somos... Agora você, evangélico, você está nessa aí? Ih, rapaz, você agora vai virar aqui
e tudo agora para você vai estar errado. Então, é crítica. No nosso Brasil aqui, a gente quase, não sei se por algum lugar tem até matar, como nos países aí fora tem. As pessoas que se convertem a Jesus Cristo, elas são mortas porque assumiram a sua fé. E alguns aqui, Jesus diz que eles, por sofrer essa perseguição, eles não vão querer essa palavra. E aqui vai dizer no versículo 18, e os outros são que receberam a semente entre os espinhos e ouviram a palavra. Olha só, todos eles a palavra está sendo plantada. Mas, olha aqui essa daqui, mas os cuidados deste mundo, o que esse mundo oferece. Por isso que em 1 João capítulo 2 está escrito lá, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós temos que agora fazer um balanceamento do que é o amar o mundo que pode fazer com que a palavra saia. É aquelas coisas que vai desviar você da sua fé, vai levar você para viver em seitas religiosas, vai fazer você negar o nome do Senhor, ensinamentos que fogem do ensino da palavra. Então, essas coisas, elas podem fazer o quê? Elas podem fazer com que a palavra, ela não entre. Só um minuto. E os cuidados deste mundo. Nós, às vezes, preocupamos mais com aquilo que o mundo nos oferece, que vai ser bom para o prazer da nossa carne, da nossa vida, do que a palavra. Pois não, irmão Ezequiel? Por exemplo, as pessoas se apegarem à promessa profética, ela pode se decepcionar. Que muitas vezes alguém profetiza que ela vai receber algo e ela pensa que vai receber amanhã ou depois. E aí ela não recebe nem amanhã nem depois e não recebe talvez nunca, né? Por quê? Porque se apegou à palavra profética. Mas nós temos que julgar a profecia, não o profeta, tá? Não o profeta. Aquilo que ele foi falado, você tem que... Se é profecia, você tem que anotar. Anota aí, Deus profetizou para mim pela boca do profeta. Se não se cumprir, você não vai se decepcionar com Deus. Eu vou largar o Senhor porque ele usou o profeta para falar comigo e não cumpriu. Você tem que voltar para a palavra e diz assim, a palavra me diz que pessoa desse jeito vai aparecer. Então eu vou ficar com a palavra. Finalizando, ele vai dizer que outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas voltando aqui, mas os cuidados do mundo e o engano da riqueza. Alguns dizem a fascinação pela riqueza, em ambições contra de outras coisas. Entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Porque Paulo fala lá que o amor pela riqueza, o amor pelo dinheiro é a raiz de muitas espécies de mal. Você ser rico, você ser bem de vida, ter uma vida próspera, isso aí não é pecado. O pecado é como você conquistou isso, ou se a sua vida circula nisso aí. E você pode... não é? Então ele fala bem assim, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, os enganos da riqueza. Algumas pessoas colocam a esperança dela na riqueza. Jesus faz uma crítica lá em Mateus 6 que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amar um, ou de odiar outro. Pessoas, às vezes, o que acontece? A riqueza pode se tornar um ídolo para uma pessoa. As pessoas têm aquela ganância de ficar rica, ela prejudica a outra, ela tira os bens de outra pessoa, elas dão golpe em outras pessoas por causa do dinheiro, né? Então, as ambições de outras coisas. E isso se for uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, numa determinada denominação que fala que se ele aceitar Jesus, amanhã ele vai ter um carro, vai ter isso.
ele vai ser enganado, porque Deus não promete dar isso para ninguém assim. Deus promete dar salvação em Cristo e a vida eterna. Mas os bens materiais você vai conquistar, às vezes, através do seu trabalho, uma herança que você conseguiu. Deus pode também usar alguém para te abençoar em determinado momento da vida. Isso aí. Isso aí. E os que recebem, isso daí finalizando nesse ponto aqui, amados, e os que recebem a semente na boa terra são, olha só, você olha para o texto aí, versículo 20, são os que recebem a semente em boa terra, e os que recebem a semente em boa terra, é quem? São quem? São os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, 70, né? E outro a 100 por um. Então, aqueles que recebem a palavra, eles têm a diferença, né? A diferença é que eles querem estar em contato com a palavra, eles querem estar buscando o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento.